Eu nunca contei essa história para ninguém, até hoje. Meu nome é Carlos, tenho 42 anos e passei 3 anos no Complexo Penitenciário de São Miguel, entre 2019 e 2022. O que vocês vão ouvir agora mudou completamente minha percepção sobre justiça, sobre quem realmente comanda as coisas por trás das grades e sobre como alguns presos vivem uma realidade completamente diferente do resto. Quando cheguei lá, em março de 2019, eu era apenas mais um condenado por estelionato. Nada de violência, nada de crime organizado, apenas algumas transações bancárias que deram errado e me renderam 5 anos de cadeia. Eu achava que conhecia o sistema, que sabia como as coisas funcionavam na prisão. Mas tinha um detalhe que ninguém me contou. Alguns presos têm privilégios que vão muito além do que qualquer manual de direitos humanos poderia explicar. Meu companheiro de cela se chamava Roberto Silva, um homem de uns 50 e poucos anos, cabelo grisalho, sempre bem arrumado mesmo, com o uniforme padrão da penitenciária. Desde o primeiro dia, percebi que havia algo diferente nele. Enquanto eu dormia naquele colchão fino e rasgado, Roberto tinha um colchão novo, lençóis limpos, até travesseiro de verdade. Pensei que fosse questão de tempo de casa, sabe? Talvez os veteranos conseguissem essas regalias com o tempo. Mas então comecei a notar outras coisas. Roberto recebia visitas 3 vezes por semana. Não 2 vezes no máximo como o resto de nós. Não aquelas visitas controladas de 1 hora, onde você mal consegue abraçar sua família direito. Eram visitas longas, às vezes duravam a tarde inteira. E o mais estranho, ele sempre voltava, com comida caseira fresquinha, cigarros de marca, às vezes até roupas novas. Roberto, como você consegue tantas visitas assim? Perguntei uma tarde, quando ele voltou com uma marmita que cheirava a feijoada da boa. Ele me olhou com aquele sorriso meio enigmático e disse: Carlos, meu filho, quando você tem os contatos certos, as portas se abrem de maneiras que você nem imagina. Eu pensei que ele estivesse falando metaforicamente, sabe? Que talvez tivesse um advogado muito bom ou uma família influente. Mas havia algo no tom de voz dele, na forma como os agentes penitenciários o tratavam. Era quase deferência. Como se ele fosse alguém importante, não apenas mais um preso cumprindo pena. E então, numa noite de junho, aconteceu algo que mudou tudo. Eram quase 2 da manhã quando ouvi um som que não deveria existir ali. Um toque de celular. Não aqueles telefones públicos da prisão, que funcionam apenas em horários específicos e são monitorados. Era o toque de um smartphone, clarinho, vindo do lado da cela do Roberto. Fiquei completamente imóvel, fingindo dormir, mas com todos os sentidos em alerta. Roberto se mexeu no beliche de cima e atendeu em voz baixa. Alô? Sim, é ele mesmo. Não houve nenhum problema. Está tudo correndo conforme combinado. Meu coração disparou. Um celular dentro da prisão não era apenas contravenção. Era o tipo de coisa que podia render mais anos de cadeia solitária, transferência para presídio de segurança máxima. Mas Roberto falava com a tranquilidade de quem estava em casa, no próprio quarto. A conversa continuou por uns 10 minutos. Ele mencionou nomes que eu não conhecia, falou sobre transferências, sobre documentação e sobre algo que me gelou o sangue. O próximo lote chega na quinta-feira. Vai ser tudo. Processado, como conversamos. Quando ele desligou, fiquei horas acordado tentando processar o que tinha ouvido. Que lote? Processado como? E mais importante, como diabos Roberto tinha conseguido um celular e estava usando ele como se fosse a coisa mais normal do mundo. Nos dias seguintes, comecei a prestar mais atenção. Roberto não participava das atividades de trabalho obrigatório, como o resto de nós. Enquanto eu quebrava pedra no sol escaldante, ele ficava na cela estudando. Pelo menos era isso que os agentes anotavam na planilha.
Mas quando eu voltava do trabalho, sempre o encontrava relaxado, às vezes até cochilando. Ele também nunca comia a comida da prisão. Sempre tinha aquelas marmitas das visitas, ou então comida que parecia ter sido comprada na cantina, mas em quantidades que seria impossível custear com o dinheiro que um preso comum poderia ter. Roberto, arrisquei numa tarde quente de julho. Você trabalhou com o que antes de vir para cá? Administração pública, ele respondeu sem hesitar. Trabalhei muitos anos com licitações, contratos, esse tipo de coisa. Isso fazia sentido. Explicaria os contatos, talvez até alguma corrupção que o trouxe para ali. Mas ainda não explicava. Os privilégios, o celular, aquela conversa noturna. Foi na semana seguinte que as coisas ficaram realmente estranhas. Uma quinta-feira de manhã, Roberto não estava na cela quando acordei. Achei estranho, mas pensei que talvez tivesse ido ao banheiro ou coisa assim. Mas quando voltei do café da manhã, ele ainda não estava lá. E o mais bizarro, nenhum agente parecia estar procurando por ele. Em qualquer prisão normal, quando um preso desaparece da cela, é procedimento de emergência. Contagem imediata, bloqueio de setores, sirenes. Mas ali estava tudo funcionando normalmente, como se Roberto simplesmente tivesse saído para um compromisso. Ele voltou no final da tarde com roupas limpas e cheirando a sabonete de marca. Não o sabonete azul e sem cheiro que a prisão fornece. Era perfume mesmo, aquele cheiro de quem tinha tomado banho em banheiro de verdade, com água quente e produtos de qualidade. Onde você estava, Roberto? Perguntei, tentando soar casual. Resolvendo uns assuntos, foi a resposta lacônica. Mas eu vi quando ele tirou alguma coisa do bolso e guardou embaixo do colchão. Parecia um envelope, grosso, pesado. Naquela noite, não consegui dormir pensando no que estaria naquele envelope. E mais, como Roberto tinha saído da prisão e voltado no mesmo dia, sem escolta, sem algemas, sem nada que indicasse que era um procedimento oficial. A resposta veio algumas semanas depois, de uma forma que eu jamais poderia ter imaginado. Era uma segunda-feira de agosto, quando recebi uma visita inesperada. Minha irmã Teresa apareceu sem aviso prévio, coisa que nunca tinha acontecido. Nossas visitas eram sempre agendadas, sempre nos mesmos dias. Mas lá estava ela, dizendo que tinha conseguido uma autorização especial para me ver. Carlos, ela disse, segurando minha mão com força. Eu preciso te contar uma coisa, mas você tem que me prometer que vai ficar calmo. Meu estômago afundou. O que aconteceu, Teresa? É sobre seu processo. O advogado descobriu uma coisa. Tem irregularidades no seu julgamento. Documentos que sumiram, testemunhas que mudaram depoimento depois da sentença. Carlos, existe uma chance real de você sair daqui muito antes dos 5 anos. Eu deveria ter ficado feliz, mas alguma coisa naquela situação me deixou desconfiado. Como você conseguiu essa visita extra, Teresa? Ela hesitou por um momento. Um conhecido seu aqui dentro me ajudou. Disse que você estava sendo um bom companheiro de cela, que merecia uma consideração especial. Que conhecido? Roberto Silva. Ele falou com alguém da administração. Disse que você estava precisando de apoio da família. Senti um arrepio subir pela espinha. Como Roberto conhecia minha irmã. Como ele tinha influência suficiente para conseguir uma visita não autorizada para ela. Quando voltei para a cela naquela tarde, Roberto estava lá, deitado na cama, lendo um jornal. Um jornal de verdade, do dia, não aqueles jornais velhos que às vezes chegavam na biblioteca da prisão. Roberto, comecei, tentando manter a voz firme. Minha irmã disse que você a ajudou a conseguir uma visita hoje. Ele baixou o jornal e me olhou com aquele sorriso enigmático de sempre. Sua irmã é uma mulher muito simpática, Carlos. Quando soube da situação difícil dela, achei que podia dar uma mãozinha. Mas como você conhece minha irmã? Como você conseguiu autorizar uma visita?
Roberto dobrou o jornal cuidadosamente e se sentou na cama. Carlos, você é um cara inteligente. Já não percebeu que algumas coisas aqui funcionam de forma diferente? O que você quer dizer? Quer dizer que nem todos os presos são iguais. Alguns de nós estamos aqui por razões que vão além de simplesmente cumprir uma pena. Eu senti aquela sensação gelada no estômago, como quando você percebe que está no meio de algo muito maior do que imaginava. Roberto, você está dizendo que... Estou dizendo que você deveria ser mais cuidadoso com as perguntas que faz. Ele me interrompeu, mas não de forma ameaçadora. Era quase paternal. E deveria ficar feliz por ter um companheiro de cela que tem seus melhores interesses em mente. Naquela noite fingi estar dormindo quando ele fez outra ligação. Dessa vez, a conversa foi diferente. Sim, é sobre o Carlos. Não, ele não suspeita de nada específico, mas está fazendo perguntas. Eu sei. Sim, talvez seja hora de acelerar o processo dele. Está bem, vou providenciar. Quando ele desligou, senti como se estivesse numa montanha-russa emocional. Por um lado, parecia que Roberto estava tentando me ajudar de alguma forma. Por outro, a ideia de que minha liberdade pudesse depender de esquemas obscuros me deixava profundamente desconfortável. Vocês já se perguntaram como é descobrir que sua vida está sendo manipulada por forças que você nem sabia que existiam? É uma sensação de impotência absoluta, como se você fosse apenas uma peça num jogo muito maior, cujas regras ninguém te explicou. Os dias seguintes foram uma mistura de ansiedade e observação cuidadosa. Comecei a notar padrões que antes me passavam despercebidos. Roberto recebia pequenos bilhetes junto com as refeições, sempre na bandeja, sempre escondidos debaixo do prato. Ele os lia rapidamente e depois rasgava em pedacinhos minúsculos. Uma manhã de setembro, decidi seguir. Esses pedacinhos, Roberto sempre os jogava no vaso sanitário, mas dessa vez consegui resgatar alguns antes que fossem completamente destruídos pela água. Consegui juntar fragmentos de palavras. Ferência aprovada. Quinta à noite. Documentação. Pronta. Transferência. Documentação. Quinta à noite. Comecei a conectar os pontos. Roberto não era apenas um preso privilegiado. Ele era parte de algum tipo de operação, algo que envolvia transferências, documentações e que funcionava dentro da própria estrutura do sistema penitenciário. Mas transferência de quê? Documentação de quê? A resposta chegou de uma forma completamente inesperada. Era uma quarta-feira quando um preso novo chegou no nosso pavilhão. Magro, jovem, olhar assustado. Claramente alguém que estava experimentando o sistema pela primeira vez. Durante o banho de sol, ele se aproximou de mim. Você é o Carlos que divide cela com o Roberto Silva? Perguntou, olhando nervoso para os lados. Sou. Por quê? Meu advogado me disse para procurar você. Disse que você poderia me ajudar. Com um problema. Que tipo de problema? O garoto, que disse se chamar Marcos, baixou a voz. Minha família está tentando me tirar daqui há meses, mas meu processo desapareceu. Literalmente desapareceu do sistema. Meu advogado não consegue mais acessar nada, como se eu nunca tivesse existido na justiça. Senti um nó no estômago. E o que isso tem a ver comigo? O advogado disse que seu companheiro de cela tem contatos, pessoas que podem resolver esse tipo de problema. Minha família está disposta a pagar o que for preciso. Ali estava a peça que faltava no quebra-cabeça. Roberto não estava apenas recebendo privilégios, ele estava vendendo privilégios. Processos que desapareciam, transferências que se aceleravam, documentações que se perdiam ou apareciam magicamente. Ele tinha acesso a alguma rede de corrupção que funcionava dentro do próprio sistema judiciário. Marcos, eu disse, tentando manter a calma,
Você tem certeza de que quer se meter nisso? Cara, eu tenho 19 anos. Estou aqui por um roubo de celular que nem cometi. Minha mãe está vendendo a casa para pagar advogados que não conseguem fazer nada. Se existe alguém que pode resolver isso, eu preciso tentar. Naquela tarde, quando voltei para a cela, Roberto estava organizando alguns papéis. Não eram papéis comuns da prisão. Eram documentos oficiais, com timbres e carimbos que eu reconheci como sendo do Tribunal de Justiça. Roberto, comecei. Um garoto novo me procurou hoje. Disse que você poderia ajudar com o processo dele. Roberto parou o que estava fazendo e me olhou com uma expressão que nunca tinha visto antes. Era calculista, avaliativa. E o que você disse a ele? Disse que conversaria com você. Roberto assentiu lentamente. Carlos, chegou a hora de você entender algumas coisas. Mas primeiro, preciso que você me responda uma pergunta com total honestidade. Que pergunta? Você quer sair daqui? A pergunta era simples, mas o tom em que foi feita carregava um peso enorme. Como se a resposta definisse muito mais do que apenas meu futuro imediato. Claro que quero sair daqui, respondi. Então você precisa entender que às vezes o sistema oficial não funciona. Às vezes, a justiça precisa de uma mãozinha para encontrar o caminho certo. Que tipo de mãozinha? Roberto guardou os documentos e se sentou na minha frente. Carlos, você já se perguntou por que alguns presos conseguem recurso em primeira instância, enquanto outros ficam anos esperando? Por que algumas transferências são aprovadas em dias, enquanto outras levam meses? Porque alguns processos simplesmente desaparecem do sistema. Porque existe corrupção, respondi sem hesitar. Não, Roberto balançou a cabeça. Existe eficiência. Existe um grupo de pessoas que entende que a justiça por si só é imperfeita e que às vezes precisamos ajudar a corrigir essas imperfeições. Eu senti aquela sensação de estar à beira de um precipício. Como se a próxima pergunta que eu fizesse pudesse mudar completamente o rumo da minha vida. Roberto, o que exatamente você faz aqui dentro? Ele sorriu, mas dessa vez não era aquele sorriso enigmático. Era quase triste. Eu coordeno um sistema de correções, Carlos. Quando um processo está travado injustamente, nós destravamos. Quando uma transferência precisa ser acelerada por motivos de segurança, nós aceleramos. Quando a documentação de alguém se perde nos labirintos burocráticos, nós ajudamos a encontrar. E em troca? Em troca, as famílias pagam pelos serviços prestados. Não é diferente de contratar um advogado, Carlos. A única diferença é que nossos resultados são garantidos. Mas isso é ilegal? Claro que é, mas também é eficiente. E às vezes, quando o sistema falha com você, você precisa encontrar uma forma de fazer o sistema trabalhar a seu favor. Naquele momento, entendi por que Roberto tinha tantos privilégios. Ele não estava apenas cumprindo pena ali dentro. Ele estava dirigindo um negócio. Um negócio que envolvia pessoas poderosas do lado de fora e que precisava dele exatamente onde ele estava, dentro do sistema, com acesso a informações e com a credibilidade de alguém que conhecia o funcionamento por dentro. E meu caso? Perguntei, já sabendo que não queria ouvir a resposta. Seu caso já está sendo processado há algumas semanas. Sua irmã não conseguiu aquela visita extra por acaso, Carlos. Alguém precisava avaliar se você seria colaborativo. Colaborativo. Com o quê? Com seu próprio benefício. Existem algumas irregularidades reais no seu processo, isso é verdade. Mas para corrigi-las, precisamos da sua cooperação. Que tipo de cooperação? Roberto se levantou e foi até a janela gradeada da cela. Ficou olhando para o pátio por alguns segundos antes de responder. Carlos, você vai sair daqui em no máximo 3 meses. Isso é praticamente garantido. Mas quando sair, você vai precisar manter certas informações em sigilo absoluto. E, eventualmente, talvez precise prestar alguns pequenos favores.
Que tipo de favores? Nada dramático. Às vezes, entregar um envelope, às vezes, fazer uma ligação, às vezes, simplesmente confirmar informações sobre pessoas específicas. Coisas simples que uma pessoa do seu perfil pode fazer sem levantar suspeitas. Ali estava a verdade crua. Eu não estava sendo ajudado por bondade, estava sendo recrutado. Se essa história te lembra algo, compartilha comigo nos comentários, porque o que eu descobri depois mudou completamente minha visão sobre quem realmente controla o sistema judiciário brasileiro. Naquela noite, fiquei acordado por horas, processando tudo o que Roberto tinha me revelado. Por um lado, a perspectiva de sair da prisão em 3 meses, em vez de cumprir os 5 anos completos, era tentadora demais para ignorar. Por outro, a ideia de me tornar parte de um esquema de corrupção me deixava profundamente desconfortável. Mas havia algo que me incomodava ainda mais. E se Roberto estivesse dizendo a verdade sobre existirem irregularidades reais no meu processo? E se eu realmente tivesse sido condenado injustamente e esse esquema fosse a única forma de corrigir um erro do próprio sistema? Na manhã seguinte, Roberto saiu cedo da cela. Uma daquelas saídas misteriosas que se tornaram rotina. Aproveitei para examinar mais cuidadosamente o espaço onde ele guardava seus pertences. Não estava procurando por nada específico, apenas tentando entender melhor com quem eu estava dividindo aquele espaço pequeno há meses. Debaixo do colchão dele, encontrei algo que me fez repensar tudo o que achava que sabia sobre Roberto. Silva era uma pasta plástica daquelas que advogados usam para organizar documentos. Dentro havia cópias de processos judiciais. Muitos processos. E não eram apenas processos de presos comuns, eram processos de pessoas que eu reconheci dos jornais, políticos, empresários, pessoas que tinham sido condenadas por corrupção e lavagem de dinheiro nos últimos anos. Mas o mais chocante não eram os nomes famosos. Era o padrão que eu conseguia identificar nos documentos. Todos aqueles processos tinham uma coisa em comum. Recursos que tinham sido aprovados de forma surpreendentemente rápida, transferências para presídios de segurança menor, reduções de pena por bom comportamento aprovadas em tempo recorde. E no final da pasta havia uma lista manuscrita com nomes e valores. Valores altíssimos, valores que uma família de classe média jamais conseguiria pagar. Foi então que percebi a verdadeira dimensão do que Roberto coordenava. Não era apenas um esquema para ajudar presos comuns. Era uma operação sofisticada para garantir que pessoas poderosas e influentes conseguissem navegar pelo sistema penitenciário com o mínimo de desconforto possível. Eu estava guardando rapidamente os documentos quando ouvi passos no corredor. Roberto estava voltando. Consegui recolocar tudo no lugar e me jogar na minha cama, fingindo estar relaxando, mas meu coração estava disparado. Bom dia, Carlos, Roberto disse, entrando na cela com aquele ar casual de sempre. Bom dia, como foi sua consulta médica? Improvisei. Ele me olhou com uma expressão divertida. Muito produtiva. E você, aproveitou a manhã? Havia algo no tom dele que me disse que ele sabia exatamente o que eu tinha feito. Mas em vez de confrontar, ele simplesmente se sentou na cama e disse: Carlos, hoje à tarde você vai receber uma visita. Seu advogado quer conversar com você sobre alguns desenvolvimentos no seu caso. Meu advogado, ele não tinha visita marcada para hoje. As coisas mudaram. Apareceram algumas evidências novas que podem acelerar significativamente seu processo. Senti aquele nó familiar no estômago. Que tipo de evidências? Evidências de que algumas testemunhas do seu caso original podem ter mentido. Evidências de que certas provas podem ter sido fabricadas. Evidências suficientes para questionar a validade da sua condenação. Roberto falava com a tranquilidade de quem estava descrevendo o tempo. Mas eu sabia que ele estava me oferecendo
minha liberdade numa bandeja de prata e que essa bandeja tinha um preço. E o que eu preciso fazer em troca disso? Apenas ouvir o que seu advogado tem a dizer e depois tomar uma decisão informada sobre o seu futuro. Naquela tarde, quando fui chamado para a sala de visitas, meu advogado, Dr. Henrique, um homem baixinho e nervoso que eu tinha conhecido apenas 2 vezes, estava completamente diferente, confiante, organizado, com uma pasta cheia de documentos novos. Carlos, ele disse, apertando minha mão com firmeza, tenho notícias excelentes. Descobrimos irregularidades graves no seu processo. Ele começou a explicar, com detalhes técnicos que eu mal conseguia acompanhar, sobre como algumas evidências tinham sido obtidas de forma ilegal, sobre como certas testemunhas tinham conexões suspeitas com a parte acusadora, sobre como o meu julgamento tinha sido conduzido de forma tendenciosa. Doutor Henrique, eu interrompi, como você descobriu tudo isso agora? Por que essas informações não apareceram durante o julgamento original? Ele hesitou por um momento. Carlos, às vezes a justiça funciona de forma complexa. Às vezes, as informações aparecem quando encontram o canal certo para serem processadas. E qual foi o canal certo? Você tem amigos muito bem conectados, Carlos. Amigos que acreditam na sua inocência e que têm recursos para investigar a fundo. Amigos, Roberto, Dr. Henrique, o que exatamente vocês querem de mim? O advogado olhou ao redor da sala de visitas, como se estivesse checando se alguém estava ouvindo, e depois se inclinou para mais perto. Carlos, você vai sair daqui. Isso é quase certo. Mas quando sair, você vai ter uma oportunidade única de ajudar outras pessoas que estão passando por situações similares à sua. Pessoas que foram injustiçadas pelo sistema e que precisam de alguém do lado de fora para coordenar certos processos. Processos? Nada complicado. Você seria basicamente um facilitador. Alguém que conecta famílias que precisam de ajuda com profissionais que podem fornecer essa ajuda. E se eu não quiser ser esse facilitador? Dr. Henrique se recostou na cadeira. Bem, nesse caso, seu processo seguirá o curso normal. Você ainda pode conseguir alguns recursos. Eventualmente, talvez uma redução de pena. Mas vai ser um processo longo, custoso e sem garantias. Ali estava o ultimato. Ou eu aceitava me tornar parte do esquema, ou voltava para a realidade brutal de ser apenas mais um preso cumprindo pena integral num sistema sobrecarregado e ineficiente. Quanto tempo eu tenho para decidir? Algumas semanas. Mas, Carlos, posso dar um conselho? Essa oportunidade não vai aparecer novamente. As pessoas que estão dispostas a ajudar você agora podem não estar dispostas no futuro. Quando voltei para a cela naquela tarde, Roberto estava lendo, como sempre. Mas dessa vez, quando me viu, fechou o livro imediatamente. Como foi a conversa? Esclarecedora, respondi, me sentando na minha cama. E qual é sua impressão? Minha impressão é que vocês são muito eficientes no que fazem. Roberto sorriu. Eficiência é nossa especialidade. Roberto, posso fazer uma pergunta? Claro. Como você acabou coordenando isso tudo de dentro da prisão? Como começou? Roberto ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse decidindo o quanto deveria me contar. Carlos, eu trabalhei 20 anos na administração pública. 20 anos processando licitações, analisando contratos, conhecendo pessoas que tomam decisões importantes. Quando fui condenado por superfaturamento, uma condenação completamente injusta a propósito, percebi que tinha 2 opções: aceitar passivamente o que o sistema tinha decidido sobre mim, ou usar meu conhecimento e meus contatos para criar um sistema mais justo. Mais justo. Pense bem, Carlos. O sistema oficial diz que todos são iguais perante a lei, mas você e eu sabemos que isso não é verdade.
Quem tem dinheiro contrata os melhores advogados. Consegue recursos mais rapidamente, tem acesso a informações privilegiadas. O que eu faço é simplesmente democratizar esse acesso. Democratizar cobrando valores altíssimos. Roberto riu. Carlos, você viu minha pasta, não foi? Não adiantava negar. Vi. Então você viu que os valores variam conforme a capacidade de pagamento. Sim, alguns clientes pagam muito, mas outros, como você, pagam com serviços, e alguns pagam apenas o que podem. O importante é que todos tenham acesso ao que o sistema deveria oferecer naturalmente, mas não oferece. E os agentes penitenciários? Como vocês conseguiram comprá-los? Ninguém foi comprado, Carlos. Eles são parceiros, pessoas que trabalham num sistema falido e que perceberam que podem ajudar a torná-lo mais eficiente. Em troca, obviamente, recebem uma compensação justa, pelo risco adicional que assumem. Compensação justa? Carlos, um agente penitenciário, ganha pouco mais de R$ 2.000 por mês para lidar com pessoas que às vezes cometeram crimes horríveis. Ele trabalha em condições difíceis, com risco constante, e a sociedade em geral o trata como se ele fosse parte do problema. Quando oferecemos a possibilidade de ele complementar a renda, ajudando a corrigir injustiças do sistema, a maioria fica feliz em colaborar. Roberto fazia tudo soar tão lógico, tão justificável, como se eles não fossem criminosos operando um esquema de corrupção, mas sim empreendedores sociais oferecendo um serviço que o Estado deveria fornecer, mas não fornecia. Roberto, e se alguém descobrir? E se algum agente resolver denunciar? Carlos, você acha que isso funcionaria há anos se fosse assim tão frágil? Todos os envolvidos ganham com o sistema. Os presos conseguem justiça mais rapidamente, as famílias têm resultados concretos, os funcionários complementam a renda, os advogados têm casos mais fáceis de ganhar. Todo mundo sai ganhando. Todo mundo menos a justiça. Roberto me olhou, com uma expressão quase paterna. Carlos, a justiça é uma abstração. O que existe são pessoas concretas, com problemas concretos, que precisam de soluções concretas. Se o sistema oficial não consegue fornecer essas soluções de forma eficiente, então alguém precisa fornecer. Naquela noite, Roberto fez outra ligação. Dessa vez, ele não se preocupou em falar baixo. Sim, ele está cooperando. Não vai ser problema. O advogado já conversou com ele. Não, ele é inteligente. Vai entender que é a melhor opção para todos. Está bem, vou confirmar os detalhes amanhã. Quando ele desligou, me olhou diretamente. Carlos, amanhã você vai receber outra visita. Dessa vez, vai conhecer algumas pessoas que podem explicar melhor como as coisas funcionam do lado de fora. Que tipo de pessoas? Pessoas que estavam na sua situação há alguns anos e que hoje têm uma vida próspera e tranquila. Ex-presos. Ex-presos que entenderam que às vezes a vida nos oferece oportunidades únicas de recomeçar e que souberam aproveitar essas oportunidades. Na manhã seguinte, fui chamado para uma visita que não constava na agenda oficial. Na sala de visitas, encontrei duas pessoas que pareciam completamente fora do ambiente prisional. Um homem de terno bem cortado e uma mulher elegante, ambos na casa dos 40 anos. Carlos, o homem se apresentou. Meu nome é Fernando e esta é a Patrícia. Nós dois passamos pelo complexo de São Miguel alguns anos atrás. Era impossível imaginar aqueles dois como ex-presidiários. Eles tinham toda a aparência de profissionais bem-sucedidos. Viemos conversar com você sobre as oportunidades que existem para quem sabe aproveitar os contatos certos, Patrícia disse, com um sorriso confiante. Fernando se inclinou para a frente. Carlos, quando saí de São Miguel há 3 anos, eu estava falido, sem perspectivas, com uma ficha criminal que tornaria quase impossível conseguir um emprego decente. Hoje, tenho uma empresa de consultoria que fatura mais de R$500 mil por ano.
E eu, Patrícia complementou, saí daqui há 2 anos. Estava sendo processada por sonegação fiscal. Minha empresa tinha falido, eu tinha perdido tudo. Hoje, coordeno uma rede de escritórios de advocacia especializada em casos complexos. Como vocês conseguiram essa transformação? Perguntei, embora já imaginasse a resposta. Aproveitando a rede de contatos que desenvolvemos aqui dentro, Fernando respondeu. Carlos, uma prisão pode ser o pior lugar do mundo, ou pode ser o melhor lugar para conhecer pessoas que realmente entendem como o sistema funciona. Patrícia abriu uma pasta e me mostrou alguns documentos. Veja só alguns números, Carlos. Nos últimos 2 anos, conseguimos acelerar mais de 200 processos judiciais. Ajudamos 83 famílias a recuperar bens que tinham sido bloqueados injustamente. Facilitamos 47 transferências de presos para unidades mais próximas de suas famílias. E vocês ganham dinheiro com isso? Claro que ganhamos, Fernando disse sem hesitar. Prestamos um serviço, cobramos por ele. Mas veja os resultados. Famílias reunidas, pessoas livres que estariam presas por anos, recursos desbloqueados que estavam parados na burocracia. Nós fazemos a diferença na vida das pessoas. Carlos, Patrícia se inclinou para mais perto. Você tem 2 opções. Pode sair daqui a alguns anos como mais um ex-presidiário tentando recomeçar a vida do zero. Ou pode sair daqui em alguns meses como parte de uma rede de profissionais que tem acesso a oportunidades que a maioria das pessoas nem sonha. Que tipo de oportunidades? Fernando sorriu. Carlos, quando você tem acesso a informações privilegiadas sobre processos judiciais, você pode antecipar movimentos do mercado. Quando você sabe que uma empresa vai ser investigada antes da investigação ser anunciada, pode se posicionar de forma estratégica. Quando você conhece advogados que têm acesso direto a juízes específicos, pode oferecer serviços que outros profissionais não conseguem oferecer. Isso não é insider trading, não é corrupção. Carlos, Patrícia disse com paciência, isso é informação. E informação é poder. A única diferença entre nós e os grandes escritórios de advocacia de São Paulo é que eles herdaram suas redes de contato e nós construímos as nossas. Fernando puxou uma folha de papel e começou a rabiscar alguns números. Vou ser bem direto com você, Carlos. Se aceitar trabalhar conosco, você vai começar ganhando 15 mil por mês. Apenas para fazer ligações, entregar envelopes e ocasionalmente comparecer a reuniões representando nossos interesses. 15 mil por mês. Eu nunca tinha ganhado tanto dinheiro na minha vida. E conforme você for se especializando, Patrícia continuou, pode chegar a ganhar 50, 100 mil por mês. Temos consultores que faturam mais de 1 milhão por ano. Consultores? Pessoas que entendem como navegar no sistema judiciário de forma eficiente, Fernando explicou. Pessoas que conhecem os atalhos, que sabem com quem falar, que entendem como acelerar processos que normalmente levariam anos. Era uma proposta tentadora demais para ser verdade. E provavelmente era exatamente isso. E se eu for pego? E se alguém descobrir esse esquema? Fernando e Patrícia trocaram um olhar. Carlos, Fernando disse, você acha que estaríamos aqui conversando abertamente com você se houvesse risco real? Você acha que conseguiríamos operar por anos sem proteção adequada? Que tipo de proteção? O tipo de proteção que vem quando você tem pessoas importantes dependendo do seu sucesso, Patrícia respondeu. Juízes que recebem casos resolvidos rapidamente, promotores que têm acesso a informações que facilitam seu trabalho, políticos que conseguem resolver problemas de seus eleitores de forma eficiente. Todos vocês são protegidos por pessoas que se beneficiam do sistema? Todos. Nós somos parte de um sistema que funciona melhor do que o sistema oficial, Fernando corrigiu.
E todos nós temos interesse em manter esse sistema funcionando. A visita durou mais 2 horas. Fernando e Patrícia me mostraram fotos de casas, carros, viagens. Me contaram histórias de famílias que tinham sido reunidas, de empresários que tinham recuperado seus negócios, de pessoas que tinham sido inocentadas de crimes que não cometeram. Quando voltei para a cela, Roberto estava organizando mais documentos. Como foi o encontro? Impressionante, admiti. Eles realmente conseguiram reconstruir a vida depois de sair daqui. E conseguiram porque entenderam uma coisa fundamental. Oportunidades como essa não aparecem todos os dias. Roberto, posso fazer mais uma pergunta? Sempre. Por que vocês escolheram me recrutar? O que viram em mim? Roberto parou o que estava fazendo e me olhou com seriedade. Carlos, você é formado em administração, trabalhou com empresas, entende de negócios. Mas mais importante, você foi condenado por um crime de colarinho branco, o que significa que tem credibilidade com a classe média alta. E sua personalidade é equilibrada. Não é agressivo demais, nem passivo demais. Você inspira confiança. Inspirar confiança é importante nesse negócio. Carlos, nosso negócio é baseado inteiramente em confiança. As pessoas nos procuram quando perderam a confiança no sistema oficial. Elas precisam acreditar que nós podemos resolver problemas que outros não conseguem resolver. E para isso, precisamos de representantes que transmitam segurança e credibilidade. Fazia sentido. Eu seria o rosto apresentável da operação, a pessoa que as famílias desesperadas encontrariam quando procurassem por uma alternativa ao sistema oficial. E se eu disser não? Então você vai cumprir sua pena integral, vai sair daqui a alguns anos com uma ficha criminal que vai dificultar muito sua reinserção no mercado de trabalho e vai passar o resto da vida se perguntando como teria sido se tivesse tomado uma decisão diferente. Naquela noite, Roberto fez mais uma ligação, mas dessa vez ele colocou o telefone no viva voz. Carlos, ele disse, quero que você conheça alguém. Uma voz feminina respondeu do outro lado da linha. Era uma voz que eu reconheci imediatamente. Oi, Carlos. Era minha irmã Teresa. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Teresa, o que você está fazendo? Carlos, eu precisava conversar com você. Precisava te explicar algumas coisas. Explicar o quê, Teresa? Carlos, quando você foi preso, nossa família ficou desesperada. Vendemos tudo o que podíamos vender para pagar advogados que não conseguiram fazer nada. Mamãe está doente, precisa de remédios caros. Papai perdeu o emprego por causa do escândalo. Roberto me olhou com uma expressão quase compassiva, enquanto minha irmã continuava falando. Quando essas pessoas nos procuraram oferecendo ajuda, primeiro eu pensei que fosse golpe. Mas eles mostraram resultados, Carlos. Mostraram casos de outras famílias que tinham sido ajudadas. Teresa, você pagou para eles me ajudarem? Não, Carlos. Eles me ofereceram um acordo. Eles ajudariam você. E em troca, quando você saísse, você os ajudaria a ajudar outras famílias. Teresa, você me vendeu? Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Carlos, eu salvei você e salvei nossa família. Você vai sair daí em algumas semanas, vai ter uma oportunidade de ganhar mais dinheiro do que nunca ganhou na vida e vai poder nos ajudar a reconstruir tudo o que perdemos. Desliguei o telefone e fiquei olhando para Roberto, que continuava com aquela expressão paterna. Carlos, sua irmã não te vendeu. Ela te salvou. E se salvou também. Toda a família de vocês vai se beneficiar da decisão que ela tomou. Roberto, minha própria irmã está envolvida nisso? Sua irmã é uma mulher inteligente que entendeu que às vezes precisamos fazer escolhas difíceis para proteger as pessoas que amamos. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei pensando em como minha vida tinha tomado uma direção completamente inesperada. Algumas semanas atrás,
Eu era apenas mais um preso cumprindo pena por estelionato. Agora, estava no centro de uma operação sofisticada de corrupção que envolvia minha própria família. Mas havia algo que me incomodava mais do que descobrir que tinha sido vendido pela minha irmã. Era a percepção gradual de que talvez, só talvez, Roberto e sua turma estivessem certos sobre o sistema oficial ser falho demais para ser confiável. Na manhã seguinte, aconteceu algo que mudou completamente minha perspectiva sobre tudo. Um preso novo chegou no nosso pavilhão. Era um homem mais velho, cabelos completamente brancos, expressão de quem tinha visto muito na vida. Durante o banho de sol, ele se aproximou de mim. "Você é o Carlos?" perguntou. "Sou. Meu nome é Dr. Augusto Fernandes. Eu era juiz de direito até ser preso por corrupção passiva há 6 meses. Um juiz de verdade estava conversando comigo como se fôssemos colegas de infortúnio. Doutor, Augusto, posso perguntar como o senhor acabou aqui?" Ele riu, mas era um riso amargo. "Carlos, eu passei 30 anos da minha vida tentando fazer justiça dentro de um sistema que funciona contra a justiça. E quando finalmente decidi aceitar algumas facilitações para poder resolver casos mais rapidamente, fui pego numa operação da Polícia Federal. E o senhor se arrepende?" Dr. Augusto ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para o pátio onde outros presos jogavam futebol. "Carlos", eu acelerei. A solução de centenas de processos que estavam parados há anos. Ajudei famílias a se reencontrarem, empresas a se recuperarem, pessoas inocentes a serem libertadas. Fiz mais justiça em 5 anos aceitando propinas do que em 25 anos seguindo rigorosamente a lei. Mas o senhor foi preso por isso. Fui preso porque existe um sistema que prefere que a justiça seja lenta e ineficiente, desde que seja formalmente correta. Naquela tarde, Dr. Augusto me procurou novamente. "Carlos, conversei com alguns conhecidos aqui dentro. Soube que você está sendo convidado a participar de certas atividades. O senhor conhece o Roberto?" "Conheço a reputação dele. E posso te dar um conselho. Ele não é um criminoso comum. Ele é um empresário que encontrou uma forma de fazer o sistema judiciário funcionar de forma mais eficiente. Dr. Augusto, com todo respeito, mas o que eles fazem é corrupção. Carlos, corrupção é quando você usa sua posição para benefício pessoal às custas do bem comum. O que Roberto faz é usar sua posição para acelerar o bem comum, ganhando dinheiro no processo. É uma diferença sutil, mas importante. E o senhor acha que eu deveria aceitar?" Dr. Augusto me olhou nos olhos. "Carlos, você quer mesmo passar mais 2 anos aqui dentro, esperando por uma justiça que talvez nunca chegue? Ou prefere sair daqui em algumas semanas com a chance de reconstruir sua vida e ajudar outras pessoas no processo?" Naquela noite, quando Roberto voltou para a cela, tomei minha decisão. "Roberto, eu aceito." Ele sorriu, mas era um sorriso de alívio, não de vitória. "Carlos, você não vai se arrepender dessa decisão." "Espero que não. Amanhã você vai receber uma visita do Dr. Henrique. Ele vai trazer os papéis da sua soltura condicional." "Soltura condicional?" "Carlos, apareceram evidências definitivas de que você foi condenado com base em provas fabricadas. O juiz não teve escolha senão conceder a liberdade imediata." Senti uma mistura de alívio e apreensão. Finalmente ia sair dali, mas sabia que estava entrando em algo muito maior e mais complexo do que podia imaginar. "Roberto, o que exatamente vocês vão esperar de mim do lado de fora?" "Por enquanto, nada demais. Você vai receber um apartamento para morar, um carro para se locomover e um salário mensal de R$ 15.000. Em troca, vai atender algumas pessoas que procuram nossos serviços, vai fazer algumas ligações, vai entregar alguns envelopes. E depois,
Depois, conforme for se familiarizando com o negócio, pode assumir responsabilidades maiores, coordenar casos mais complexos, gerenciar outros colaboradores, desenvolver novos contatos. Outros colaboradores? Carlos, você não acha que somos só eu, você, Fernando e Patrícia, acha? Temos uma rede com mais de 50 pessoas trabalhando em diferentes funções. 50 pessoas. Aquilo era muito maior do que eu tinha imaginado. Roberto, essa operação existe há quanto tempo? Uns 8 anos, mais ou menos. Começou pequeno, apenas alguns casos pontuais. Mas conforme os resultados foram aparecendo, a demanda foi crescendo. E nunca ninguém investigou. Roberto sorriu. Carlos, quem você acha que investigaria? Os promotores que têm seus casos resolvidos mais rapidamente graças ao nosso trabalho? Os juízes que conseguem baixar a taxa de processos pendentes com nossa ajuda? Os delegados que recebem informações que facilitam suas investigações? Era um sistema perfeito. Todos os que poderiam investigar se beneficiavam de alguma forma da operação. Roberto, e se algum dia alguém de fora resolver investigar? Algum órgão federal, alguma comissão parlamentar? Carlos, isso já aconteceu. 2 vezes nos últimos 5 anos tivemos investigações. E sabe o que descobriram? Descobriram que nossa taxa de sucesso em resolver casos judiciais é superior a 90%. Descobriram que famílias que nos contratam ficam satisfeitas com os resultados. Descobriram que conseguimos resultados em meses que o sistema oficial levaria anos para conseguir. E isso não levantou suspeitas? Levantou curiosidade. Tanto que algumas dessas investigações terminaram com os próprios investigadores nos procurando para resolver casos pessoais. Na manhã seguinte, como Roberto tinha prometido, Dr. Henrique apareceu com os papéis da minha liberdade. Carlos, ele disse, mal contendo a animação, conseguimos provar que algumas evidências do seu caso foram obtidas de forma ilegal. O juiz concedeu liberdade provisória imediata. Liberdade provisória. Depois de quase 1 ano preso, eu finalmente ia sair dali. Dr. Henrique, o que acontece agora? Agora você retoma sua vida. Mas, Carlos, lembre-se do que conversamos. Existe uma rede de pessoas que acreditou no seu caso e investiu recursos para te ajudar. Eventualmente, você vai ter oportunidades de retribuir essa confiança. 2 horas depois, eu estava na porta da penitenciária, vestindo as mesmas roupas que tinha chegado quase 1 ano antes, mas me sentindo uma pessoa completamente diferente. Roberto tinha saído comigo. Afinal, ele também tinha conseguido sua liberdade condicional no mesmo dia. Que coincidência conveniente. Carlos, ele disse, quando estávamos do lado de fora, respirando o ar livre, bem-vindo de volta ao mundo real. Um carro estava esperando por nós, um sedã preto, discreto, mas claramente caro. O motorista era Fernando, o mesmo homem que tinha me visitado algumas semanas antes. Carlos, Fernando disse, abrindo a porta, vamos te levar para conhecer seu novo apartamento. Durante o trajeto, Roberto me explicou como as coisas funcionariam dali para frente. Você vai morar num apartamento no Itaim Bibi. Mobiliado, todas as contas pagas, internet, TV a cabo, tudo incluso. Vai receber um cartão de crédito com limite de R$10.000 por mês para suas despesas pessoais, além do salário de 15 mil que vai cair na sua conta todo dia 5. E em troca vai ficar disponível. Às vezes vamos precisar que você encontre com clientes, às vezes que entregue documentos, às vezes que faça ligações. Nada complicado, pelo menos no início. O apartamento era melhor do que qualquer lugar onde eu tinha morado na minha vida. 2 quartos, sala ampla, cozinha equipada, vista para a cidade. Na mesa da sala havia um envelope com meu nome. Abra, Roberto disse.
Dentro do envelope havia um cartão de crédito, um cartão de débito, uma carteira de motorista nova com meu nome e foto, um celular iPhone e R$ 5.000 em dinheiro. A carteira de motorista? Sua antiga tinha expirado. Enquanto você estava preso, conseguimos renovar para você. Conseguimos renovar, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Roberto, como vocês conseguiram um apartamento como esse? Como conseguiram renovar minha carteira de motorista? Como conseguiram um cartão de crédito para alguém que estava preso até hoje de manhã? Roberto se sentou no sofá, completamente à vontade. Carlos, quando você tem os contatos certos, as coisas se tornam simples. O apartamento pertence a uma empresa que tem vínculos conosco. A carteira de motorista foi processada por alguém que trabalha no Detran e que, eventualmente, precisa dos nossos serviços. O cartão de crédito foi aprovado com base numa análise de crédito diferenciada. Análise de crédito diferenciada? Carlos, você não imagina quantos gerentes de banco já precisaram da nossa ajuda para resolver problemas judiciais. Quando um deles precisa aprovar um cartão de crédito fora dos parâmetros normais, é apenas uma forma de retribuir favores anteriores. Era um sistema de favores mútuos que parecia abranger praticamente todas as esferas da sociedade. Roberto, quantas pessoas estão envolvidas nisso? Diretamente, umas 50, indiretamente, centenas. Carlos, durante 8 anos ajudando pessoas a resolver problemas judiciais, você acumula muitos contatos gratos. Fernando, que tinha ficado em silêncio até então, se juntou à conversa. Carlos, amanhã você vai começar a entender melhor como tudo funciona. Vão te apresentar a alguns clientes. Você vai acompanhar algumas reuniões, vai ver na prática como prestamos nossos serviços. Que tipo de clientes? Pessoas normais, Carlos. Empresários que estão sendo investigados injustamente, famílias que têm parentes presos sem motivo, advogados que precisam acelerar processos para seus clientes. E qual vai ser exatamente minha função com esses clientes? Roberto se levantou e foi até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Sua função, Carlos, vai ser o rosto humano da nossa operação. As pessoas vão confiar em você porque você passou pelo mesmo sistema que elas estão enfrentando. Você vai entender a angústia delas, porque sentiu a mesma angústia. E o que eu vou prometer para elas? Você não vai prometer nada, Carlos. Você vai ouvir os problemas delas, vai explicar como o nosso sistema funciona e vai conectá-las com os profissionais adequados para resolver cada caso específico. Fernando complementou. Carlos, você vai ser basicamente um consultor, alguém que entende o problema do cliente e sabe indicar a solução certa. Naquela primeira noite de liberdade, fiquei acordado até tarde explorando o apartamento, testando a internet, vendo TV, fazendo coisas simples que tinha esquecido como eram prazerosas, mas não conseguia parar de pensar no que estava me envolvendo. Por um lado, era inegável que Roberto e sua equipe tinham conseguido me tirar da prisão quando o sistema oficial provavelmente levaria anos para fazer o mesmo. E também era inegável que agora eu tinha uma condição de vida muito melhor do que qualquer coisa que conseguiria como ex-presidiário no mercado de trabalho normal. Por outro lado, eu sabia que estava me tornando parte de algo que, independentemente de como fosse justificado, ainda era fundamentalmente ilegal. Você teria feito o mesmo no meu lugar? Me diga abaixo. Na manhã seguinte, Roberto apareceu no apartamento às 8 horas, trazendo café da manhã de uma padaria cara da região. Bom dia, Carlos. Dormiu bem? Melhor do que nos últimos 10 meses, admiti. Ótimo. Hoje você vai ter seu primeiro dia de trabalho oficial. Ele me explicou que teríamos 3 reuniões programadas. A primeira seria com uma empresária que estava sendo investigada por sonegação fiscal. A segunda, com uma família cujo filho estava preso há 2 anos aguardando julgamento. A terceira, com um advogado que precisava acelerar alguns processos para seus clientes. Roberto,
O que exatamente eu vou dizer para essas pessoas? Você vai ouvir as histórias delas, vai demonstrar empatia, coisa que você genuinamente vai sentir. E vai explicar que conhecemos profissionais especializados que podem ajudar. E aí? E aí, se elas decidirem contratar nossos serviços, você vai conectá-las com a pessoa certa da nossa equipe. A primeira reunião foi num restaurante, discreto nos Jardins. A empresária Dona Sandra, uma mulher de uns 60 anos, parecia completamente desesperada. Carlos, ela disse, segurando minha mão com força. Há 3 anos, a Receita Federal está investigando minha empresa. Já gastei mais de R$200 mil em advogados, contador, consultorias, e o processo não anda. Minha empresa está praticamente falida. Meus funcionários sem salário. E eu não consigo nem dormir de tanto estresse. Senti uma empatia genuína por ela. Eu conhecia aquela sensação de desespero, aquela sensação de estar sendo esmagado por um sistema burocrático que não ouve, não entende e não se importa. Dona Sandra, a senhora já tentou um recurso direto no Tribunal Administrativo? Carlos, meu advogado diz que pode levar mais 2 anos só para conseguir uma audiência. Roberto, que estava sentado ao meu lado, se inclinou para a frente. Dona Sandra, nós conhecemos um especialista em direito tributário que tem acesso direto a alguns conselheiros do tribunal. Ele consegue acelerar significativamente esse tipo de processo. Em quanto tempo? Entre 2 e 4 meses, dependendo da complexidade do caso. Os olhos de Dona Sandra se iluminaram. Quanto custa? Depende do valor envolvido no processo, Roberto respondeu. No seu caso, seria algo em torno de R$80 mil. R$80 mil. Era muito dinheiro, mas também era menos da metade do que ela já tinha gasto com advogados sem resultado. E vocês garantem o resultado? Roberto sorriu. Dona Sandra, nós só trabalhamos com casos que sabemos que podemos resolver. Se não tivéssemos certeza de que podemos ajudá-la, não estaríamos aqui. A segunda reunião foi ainda mais impactante. Era com um casal de idosos, cujo filho único estava preso há 2 anos por tráfico de drogas, aguardando julgamento. Carlos, a mãe disse com lágrimas nos olhos, meu filho não é traficante. Ele estava no lugar errado, na hora errada. Mas o advogado diz que pode levar mais 1 ano para conseguirmos um julgamento e que mesmo assim as chances são pequenas. O pai complementou. Vendemos a casa, vendemos o carro, gastamos todas nossas economias com advogados. E nosso filho continua lá, definhando numa cela superlotada. Eu me vi naqueles pais. Vi minha própria família passando pela mesma angústia, pela mesma sensação de impotência. Seu advogado já tentou um habeas corpus? Tentou 3 vezes. Todos foram negados. Roberto se inclinou para a frente. Conhecemos um juiz que é especialista em casos de prisão preventiva excessiva. Ele consegue reavaliar esse tipo de situação com muito mais agilidade. Em quanto tempo nosso filho pode estar em casa? Se tudo correr bem, em 3 a 6 semanas. A esperança no rosto daqueles pais era comovente. Quanto custa? R$60 mil. Nós não temos mais esse dinheiro, o pai disse, desabando. Podemos parcelar, Roberto respondeu imediatamente. 10 mil à vista e o resto em parcelas conforme vocês conseguirem. Era um negócio, mas também era humanitário. Roberto não estava apenas vendendo um serviço. Estava oferecendo esperança para pessoas que tinham perdido tudo. A terceira reunião foi com o Dr. Marcelo, um advogado jovem que tinha vários casos travados no sistema. Carlos, Roberto, vocês não imaginam como é frustrante trabalhar dentro desse sistema. Tenho clientes pagando honorários há anos para casos que deveriam ter sido resolvidos em meses. Que tipo de casos? Perguntei. Inventário, separações litigiosas, algumas ações trabalhistas, 2 processos criminais, todos parados por motivos burocráticos. Roberto abriu uma pasta. Dr. Marcelo, vou ser direto. Conhecemos pessoas na vara de família,
na vara trabalhista e na vara criminal, que podem acelerar significativamente esses processos. Mas precisamos trabalhar caso a caso. Qual seria o investimento? 5 mil por processo acelerado, e você cobra seus honorários normalmente dos clientes. Dr. Marcelo fez algumas contas rapidamente. Se vocês conseguirem resolver esses casos, além dos 5 mil por processo, eu vou economizar centenas de horas de trabalho que posso usar para pegar novos clientes. Exato. E seus clientes vão ficar satisfeitos com sua eficiência, o que vai gerar indicações. Ao final do dia, quando voltamos para o apartamento, Roberto fez um balanço das reuniões. Carlos, hoje conseguimos 3 novos clientes. Dona Sandra vai assinar o contrato amanhã. O casal de idosos vai dar entrada no pagamento na segunda-feira. Dr. Marcelo quer começar com 2 processos para testar nossos serviços. E o que acontece agora? Agora entra a parte técnica. Cada caso vai ser direcionado para o profissional certo da nossa equipe. Dona Sandra vai trabalhar com nossa especialista em direito tributário. O caso do jovem preso vai ser tratado pelo nosso contato na vara criminal. Os processos do Dr. Marcelo vão ser distribuídos conforme a especialidade. E eu? Você vai acompanhar os casos, vai manter os clientes informados sobre o andamento e vai ser o ponto de contato entre eles e nossa equipe técnica. Era um trabalho que exigia empatia, comunicação e organização. Coisas que eu sabia que conseguia fazer bem. Nas semanas seguintes, comecei a entender a dimensão real da operação que Roberto coordenava. Não eram apenas algumas pessoas prestando favores ocasionais. Era uma empresa estruturada, com departamentos específicos, planilhas de controle, sistemas de comunicação criptografada e uma rede de contatos que se estendia por todo o sistema judiciário. Conheci Patrícia, que coordenava os casos de direito empresarial. Fernando, que cuidava das questões criminais. Doutora Luciana, especialista em direito de família. Doutor José, que resolvia problemas trabalhistas. E mais uma dúzia de pessoas que trabalhavam em funções de apoio. Investigação, documentação, comunicação com clientes. Cada um deles tinha uma história similar à minha. Ex-presos, ex-investigados, ex-advogados que tinham perdido a licença, ex-funcionários públicos que tinham sido demitidos por corrupção, pessoas que conheciam o sistema por dentro e que tinham decidido usar esse conhecimento de forma empreendedora. E os resultados eram impressionantes. Dona Sandra teve seu processo tributário resolvido em 6 semanas. A Receita Federal não só interrompeu a investigação, como ainda devolveu parte dos valores que tinham sido bloqueados injustamente. O filho do casal de idosos foi liberado em regime domiciliar em 1 mês, e seu julgamento foi agendado com prioridade. Quando finalmente foi julgado, foi absolvido por falta de provas. Exatamente como os pais sempre souberam que deveria ter acontecido. Os processos do Dr. Marcelo foram resolvidos um por um, em prazos que variaram de 2 semanas a 2 meses. Seus clientes ficaram tão satisfeitos que começaram a fazer indicações, e Dr. Marcelo se tornou um parceiro regular. Em 3 meses, eu já estava coordenando 15 casos simultâneos e ganhando comissões que chegavam a R$25 mil por mês. Mas foi no 4º mês que aconteceu algo que me fez questionar profundamente o que estava fazendo. Eu estava num café com uma cliente nova, doutora Amanda, uma médica que estava sendo processada por erro médico. Ela me contava sua história com lágrimas nos olhos. Um paciente tinha morrido durante uma cirurgia complexa. A família tinha processado por negligência e agora ela corria o risco de perder a licença médica e ainda pagar uma indenização milionária. Carlos, ela disse, eu sei que fiz tudo certo. Foram 6 horas de cirurgia, uma operação de altíssimo risco que poucos médicos no país sabem fazer. O paciente sabia dos riscos, assinou todos os termos,
Mas quando ele morreu, a família ficou desesperada e precisava culpar alguém. E o que os peritos disseram? Ah, é aí que está o problema. O perito nomeado pelo tribunal não tem experiência nesse tipo de cirurgia. Ele está baseando o parecer em protocolos gerais que não se aplicam ao caso específico. Era uma situação claramente injusta. Uma médica competente sendo destruída por um sistema que não entendia a complexidade do que ela fazia. Doutora Amanda, nós conhecemos peritos com experiência específica nesse tipo de cirurgia. Eles podem fazer uma análise técnica muito mais precisa do caso. E como vocês conseguem nomear um perito diferente? Temos contatos no tribunal que podem sugerir uma segunda opinião técnica, expliquei, repetindo a fórmula que tinha aprendido com Roberto. 2 semanas depois, um novo perito foi nomeado para reavaliar o caso. Um especialista em cirurgias cardíacas complexas, que concluiu que doutora Amanda tinha seguido todos os protocolos corretos e que a morte do paciente foi resultado dos riscos inerentes ao procedimento, não de negligência médica. O processo foi arquivado. Doutora Amanda manteve sua licença, não teve que pagar indenização e pôde continuar salvando vidas. Sentado no meu apartamento naquela noite, refletindo sobre o caso, percebi que não conseguia mais ver nosso trabalho como simplesmente corrupção. Claro, estávamos manipulando o sistema de formas não oficiais, mas estávamos corrigindo injustiças que o sistema oficial não conseguia ou não queria corrigir. Foi nessa época que conheci Dr. Ricardo, um promotor público que eventualmente nos procurava para acelerar investigações específicas. Carlos, ele me explicou durante um almoço discreto, você não imagina como é frustrante trabalhar num sistema onde você sabe que uma investigação vai levar 2 anos para ser concluída, enquanto os criminosos seguem livres destruindo provas e intimidando testemunhas. E como vocês conseguem acelerar? Às vezes, quando temos informações privilegiadas sobre onde encontrar evidências, conseguimos direcionar a investigação de forma mais eficiente. Às vezes, quando conhecemos testemunhas dispostas a colaborar, conseguimos protegê-las melhor. Às vezes, quando sabemos que um mandado de busca vai ser expedido, conseguimos coordenar para que seja cumprido no momento certo. Informações privilegiadas. Carlos, existem pessoas que sabem de coisas, mas não podem falar oficialmente. Ex-funcionários de empresas investigadas, ex-sócios que se desentenderam, pessoas que presenciaram crimes, mas têm medo de dar depoimento formal. E vocês conseguem acesso a essas pessoas? Conseguimos conectar essas pessoas com investigadores que sabem como protegê-las e como usar suas informações de forma que não as exponha a riscos. Era uma rede complexa de informações e contatos que permitia que investigações importantes fossem conduzidas de forma mais eficiente e segura. Dr. Ricardo, qual a diferença entre o que vocês fazem e o que investigadores federais fazem? A diferença é que os investigadores federais têm que seguir protocolos burocráticos que às vezes impedem que a justiça seja feita rapidamente. Nós conseguimos trabalhar de forma mais ágil e mais cara. Carlos, eficiência tem um custo, mas esse custo é menor do que o custo de deixar criminosos soltos enquanto a burocracia segue seu ritmo lento. Nos meses seguintes, comecei a trabalhar em casos cada vez mais complexos. Não eram mais apenas questões individuais, de pessoas tentando resolver problemas pessoais. Eram operações que envolviam múltiplos processos, várias instâncias judiciais, dezenas de pessoas. Um dos casos mais marcantes foi o da construtora Almeida & Filhos. Era uma empresa familiar que estava sendo investigada por irregularidades em contratos públicos. O problema é que as irregularidades tinham sido cometidas pela gestão anterior, vendida 3 anos antes para a família Almeida. Os novos proprietários estavam pagando por crimes que não cometeram.
Carlos, Sr. Almeida me explicou durante nossa primeira reunião, compramos essa empresa em boa fé, fizemos auditoria, contratamos advogados, seguimos todos os protocolos. Mas, aparentemente, alguns contratos de 5 anos atrás tinham problemas. E agora somos nós que estamos respondendo por isso. E os antigos proprietários sumiram. Venderam a empresa e desapareceram com o dinheiro. Era uma injustiça gritante. Uma família honesta sendo destruída por crimes cometidos por pessoas que nem conseguiam mais encontrar. Roberto coordenou pessoalmente esse caso. Conseguiu identificar onde estavam os antigos proprietários, vivendo confortavelmente no exterior com o dinheiro da venda. Conseguiu evidências de que eles tinham escondido as irregularidades durante a venda e conseguiu redirecionar a investigação para os verdadeiros culpados. O processo inteiro levou 4 meses e custou R$150 mil para a família Almeida. Mas eles mantiveram a empresa, os empregos dos funcionários e sua reputação. Carlos, Sr. Almeida me disse quando tudo terminou: vocês nos salvaram. Não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Meus filhos já estavam pensando em desistir de tudo. Era casos como esse que me faziam questionar cada vez menos a natureza do que estávamos fazendo. Sim, estávamos operando fora dos canais oficiais, mas estávamos gerando resultados que o sistema oficial simplesmente não conseguia gerar. Foi no meu 8º mês de liberdade que conheci a pessoa que mais mudou minha perspectiva sobre toda a operação. Seu nome era Dr. Paulo Henrique Silva, e ele era desembargador do Tribunal de Justiça. Um homem na casa dos 60 anos, cabelos grisalhos, porte elegante, que irradiava a autoridade de quem passou décadas tomando decisões importantes. Carlos, Roberto me disse antes da reunião, Dr. Paulo é uma das pessoas mais influentes do sistema judiciário paulista. Ele conhece nosso trabalho há anos e às vezes nos consulta sobre casos específicos. Ele nos consulta? Carlos, às vezes um desembargador recebe um processo complexo e precisa de informações técnicas específicas para tomar a melhor decisão. Nós conseguimos fornecer essas informações. A reunião foi num restaurante caro em Moema, numa mesa reservada numa área mais discreta. Dr. Paulo era impressionantemente articulado e demonstrava um conhecimento profundo, não apenas da lei, mas das limitações práticas do sistema judiciário. Carlos, ele me disse, Roberto me contou sua história. É gratificante ver alguém que passou pelo sistema e conseguiu reconstruir sua vida de forma produtiva. Obrigado, Dr. Paulo. Carlos, posso fazer uma pergunta pessoal? Você se considera um criminoso? A pergunta me pegou desprevenido. Não sei. Tecnicamente, o que faço agora não é legal, mas também não sinto que esteja prejudicando ninguém. Interessante. E você acha que eu sou um criminoso? Dr. Paulo? Carlos, nos últimos 5 anos, acelerei a tramitação de mais de 100 processos usando informações fornecidas por vocês. Tecnicamente, isso é irregular. Mas esses 100 processos envolviam mais de 300 pessoas que recuperaram sua liberdade, sua dignidade ou seus bens de forma mais rápida do que o sistema normal permitiria. Era a primeira vez que alguém do sistema oficial admitia abertamente participar do que fazíamos. Dr. Paulo, por que o senhor decidiu trabalhar conosco? Carlos, passei 40 anos da minha vida no judiciário. Vi casos justos levarem décadas para serem resolvidos. Vi pessoas inocentes morrerem na prisão esperando julgamento. Vi empresas falirem enquanto aguardavam decisões que poderiam ser tomadas em semanas. Ele fez uma pausa, tomando um gole do seu vinho. E também vi pessoas com recursos e contatos conseguirem resolver os mesmos tipos de problema em questão de meses. A diferença não era a justiça dos casos. A diferença era o acesso a informações e a pessoas certas. E vocês democratizam esse acesso? Exato.
Obviamente cobramos por isso, porque temos custos e riscos, mas oferecemos para qualquer pessoa disposta a pagar um serviço que antes só estava disponível para uma elite muito restrita. Dr. Paulo me explicou como funcionava sua colaboração conosco. Quando recebia um processo complexo, especialmente casos que envolviam questões técnicas específicas, medicina, engenharia, contabilidade, ele solicitava pareceres técnicos complementares. Oficialmente, esses pareceres eram solicitados a institutos de pesquisa ou universidades. Na prática, os pareceres eram elaborados por especialistas da nossa rede e depois formalizados através dos canais oficiais. Carlos, o resultado é que eu tomo decisões mais informadas, baseadas em pareceres técnicos de alta qualidade. Os processos são resolvidos de forma mais justa e mais rápida. E os especialistas da nossa rede são remunerados? Claro. Conhecimento especializado tem valor de mercado. A única diferença é que, em vez de cobrar das partes do processo, eles recebem através de vocês. Era um sistema que funcionava para todos os envolvidos. O desembargador tinha acesso a informações técnicas de qualidade, os especialistas eram remunerados adequadamente, os processos eram resolvidos de forma mais justa e nossa organização recebia uma taxa de coordenação. Naquele dia, quando voltei para casa, percebi que minha visão sobre o que fazíamos tinha evoluído completamente. Não éramos mais um grupo de ex-presidiários operando um esquema de corrupção. Éramos uma consultoria especializada que oferecia serviços de otimização do sistema judiciário. A diferença pode parecer semântica, mas para mim era fundamental. Éramos profissionais prestando um serviço legítimo, mesmo que através de métodos não convencionais. Foi nessa época que Roberto me ofereceu uma promoção. Carlos, você está pronto para assumir mais responsabilidades. Queremos que coordene uma equipe própria. Que tipo de equipe? 3 consultores júnior, 2 investigadores, uma secretária. Você seria responsável por coordenar casos de média complexidade de forma independente. Era uma oferta tentadora. Mais responsabilidade, mais dinheiro, mais prestígio dentro da organização. Qual seria minha remuneração? Salário base de 25 mil, mais comissões que podem chegar a 100 mil por mês, dependendo dos casos que coordenar. 100 mil por mês. Era mais dinheiro do que eu tinha sonhado em ganhar na minha vida. E qual seria minha primeira responsabilidade? Abrir uma filial em Brasília. Temos muitos clientes lá que poderiam se beneficiar de atendimento presencial. Brasília, o coração do sistema judiciário federal. Se nossa operação funcionava bem em São Paulo, imagina o potencial na capital federal. Roberto, isso significa que vou me mudar para Brasília? Significa que vai passar metade do tempo lá. Uma semana em Brasília, uma semana em São Paulo. Vai ter apartamento nas 2 cidades, carro nas 2 cidades, equipe nas 2 cidades. Era uma oferta que mudaria completamente minha vida e uma oportunidade de crescer dentro de uma organização que, eu tinha percebido, oferecia possibilidades de carreira muito melhores do que qualquer empresa tradicional. Aceitei. 3 meses. Depois, eu estava coordenando uma equipe de 6 pessoas, atendendo clientes em 2 cidades e ganhando mais em 1 mês do que ganhava em 1 ano antes de ser preso. Mas foi em Brasília que descobri a verdadeira dimensão da rede que Roberto coordenava. Não eram apenas 50 pessoas trabalhando em São Paulo. Eram mais de 200 pessoas trabalhando em 12 cidades brasileiras. Advogados, ex-juízes, ex-promotores, investigadores, contadores, engenheiros, médicos, jornalistas. Uma rede complexa de profissionais que ofereciam serviços de otimização do sistema judiciário em praticamente todas as áreas do direito. E, o mais impressionante, eles movimentavam mais de 50 milhões de reais por ano. 50 milhões de reais em serviços de consultoria judiciária.
Era quase uma empresa de grande porte, operando paralelamente ao sistema oficial. Em Brasília, conheci pessoas ainda mais influentes do que Dr. Paulo. Ministros de tribunais superiores que ocasionalmente solicitavam pareceres técnicos através da nossa rede. Senadores que precisavam resolver problemas judiciais de seus eleitores. Empresários que operavam em escala nacional e precisavam de assessoria jurídica especializada em múltiplas jurisdições. E foi lá que entendi por que nossa operação era praticamente invulnerável a investigações. Não era apenas porque tínhamos pessoas influentes nos protegendo. Era porque oferecíamos um serviço que o sistema oficial não conseguia oferecer de forma eficiente. E muitas das pessoas que poderiam nos investigar eram também beneficiárias dos nossos serviços. Um exemplo: certa vez, um procurador da República nos procurou porque estava investigando um esquema de lavagem de dinheiro, mas a investigação estava emperrada há 2 anos por falta de acesso a informações técnicas específicas sobre operações financeiras internacionais. Nossa rede incluía ex-funcionários de bancos internacionais que conheciam os mecanismos usados para lavar dinheiro através de paraísos fiscais. Em 3 semanas, fornecemos informações que permitiram ao procurador identificar mais de 100 milhões de reais em recursos ilícitos. A investigação foi concluída com sucesso. Dezenas de pessoas foram presas, o dinheiro foi recuperado e o procurador recebeu reconhecimento nacional pelo trabalho. Tecnicamente, ele usou informações obtidas através de canais irregulares, mas o resultado foi muito mais eficaz do que qualquer investigação oficial conseguiria em anos de trabalho burocrático. Carlos, Roberto me explicou durante uma de nossas conversas em Brasília, essa é a beleza do que fazemos. Não competimos com o sistema oficial. Nós o complementamos. Como assim? Carlos, o sistema judiciário oficial foi criado para uma realidade do século XIX. Processos simples, casos locais, tecnologia limitada. Hoje lidamos com crimes internacionais, fraudes digitais, operações financeiras complexas que envolvem múltiplas jurisdições. E o sistema não evoluiu para acompanhar? Evoluiu lentamente. E enquanto evolui, as pessoas sofrem as consequências da ineficiência. Roberto abriu seu notebook e me mostrou algumas estatísticas. Carlos, o sistema judiciário brasileiro tem mais de 100 milhões de processos em tramitação. A média de tempo para a resolução de um processo é de 4 anos. Nos casos que coordenamos, a média é de 4 meses. Com uma taxa de sucesso de quantos por cento? 92%, contra 65% do sistema oficial. Os números eram impressionantes e explicavam por que nossa clientela só crescia. Foi durante meu primeiro ano em Brasília que aconteceu algo que testou profundamente meus limites éticos. Um empresário nos procurou com um caso que envolvia sonegação fiscal de mais de 20 milhões de reais. Ele não negava que tinha sonegado. Na verdade, ele explicou detalhadamente como tinha escondido receita durante 5 anos para evitar pagar impostos. Carlos, ele me disse, eu sei que cometi crimes, mas também sei que se for preso agora, mais de 200 famílias vão ficar desempregadas. Minha empresa é o maior empregador da cidade. E o que o senhor gostaria que fizéssemos? Quero negociar um acordo, pagar os impostos sonegados com juros e multa, mas evitar a prisão e o fechamento da empresa. Era um caso moralmente complicado. O homem era culpado, tinha cometido crimes graves, mas também era verdade que sua prisão prejudicaria muitas pessoas inocentes. Qual seria o valor da negociação? Os impostos sonegados, com juros e multa, dariam uns 50 milhões. E eu estou disposto a pagar mais 10 milhões como multa adicional. 60 milhões de reais para o governo, em troca de não prender alguém que confessava ter cometido crimes fiscais.
Roberto e eu discutimos o caso por horas. Carlos, do ponto de vista estritamente legal, é errado. O homem cometeu crimes e deveria ser punido. Mas, do ponto de vista prático, o governo arrecada 60 milhões, 200 famílias, mantém seus empregos. E um criminoso aprende uma lição cara sobre as consequências de sonegar impostos. E moralmente, Carlos, qual é a função da justiça? Punir criminosos ou proteger a sociedade? Era uma pergunta complexa. E a resposta dependia de qual filosofia jurídica você seguia. Decidimos aceitar o caso. O processo levou 6 meses. Envolveu negociações com 3 níveis de governo, 2 instâncias judiciais e a Receita Federal. No final, o empresário pagou os 60 milhões, assinou um termo de compromisso para regularizar completamente sua situação fiscal e evitou a prisão. 6 meses depois, quando visitei a cidade dele, pude ver que a empresa tinha se expandido, contratado mais funcionários e se tornado um modelo de compliance fiscal. Carlos, o empresário me disse, aquele acordo não apenas me salvou, me transformou. Hoje, eu sou mais honesto do que muitas pessoas que nunca foram pegas fazendo nada errado. Era difícil argumentar que a justiça não tinha sido feita. O crime foi punido financeiramente, a sociedade se beneficiou da arrecadação, os empregos foram preservados e o criminoso genuinamente mudou de comportamento. Mas ainda assim, eu sabia que tecnicamente tínhamos ajudado alguém a escapar da prisão por crimes que admitia ter cometido. Foi nessa época que comecei a questionar seriamente se queria continuar crescendo dentro da organização. Não era uma questão financeira. Eu estava ganhando muito bem, tinha uma vida confortável, prestígio profissional. Era uma questão existencial. Em que tipo de pessoa eu estava me transformando? A resposta veio de uma forma inesperada. Eu estava em São Paulo, numa reunião com um cliente potencial, quando recebi uma ligação de emergência de Teresa, minha irmã. Carlos, você precisa vir para casa agora. É sobre o papai. Meu pai tinha tido um infarto. Estava internado em estado grave e os médicos não sabiam se ele sobreviveria. Quando cheguei no hospital, encontrei minha família destruída. Minha mãe, meu irmão, Teresa, todos em pânico, e descobri algo que me partiu o coração. Eles não tinham plano de saúde adequado para cobrir o tratamento que meu pai precisava. Carlos, Teresa me explicou, o plano que conseguimos pagar só cobre o básico. Para a cirurgia que ele precisa, teríamos que ir para o SUS e esperar na fila. Quanto tempo de espera? 3 a 6 meses. E os médicos dizem que ele precisa operar nas próximas semanas. E se pagar particular? R$200 mil. 200 mil reais. Era muito dinheiro para minha família, mas para mim, depois de um ano coordenando casos milionários, era perfeitamente viável. Teresa, não se preocupa com o dinheiro. Eu pago. E paguei. Meu pai foi operado no melhor hospital da cidade pelo melhor cirurgião cardíaco disponível. 2 semanas depois, ele estava em casa, recuperado, com expectativa de vida normal. Naquela noite, quando estava sozinho com ele no quarto do hospital, meu pai me fez uma pergunta que mudou minha vida. Carlos, meu filho, o que você faz da vida? Hoje, era uma pergunta simples, mas eu não consegui responder diretamente. Trabalho com consultoria, pai. Ajudo pessoas a resolver problemas jurídicos. E você ganha bem com isso? Ganho, pai, muito bem. Carlos, posso te dar um conselho? Claro. Meu filho, eu passei a vida trabalhando numa fábrica, ganhando pouco, mas sempre com a consciência tranquila de que estava sendo honesto. Quando você foi preso, quase morri de desgosto. Não pelo que os outros iam pensar, mas porque pensei que tinha falhado em te ensinar o que era certo. Ele segurou minha mão com força. Mas hoje, vendo você aqui, capaz de pagar por um tratamento como esse, percebo que talvez tenha te ensinado sim,
Talvez você tenha aprendido que o mais importante é cuidar das pessoas que amamos, não importa como. Pai, Carlos, eu não sei exatamente o que você faz, e talvez seja melhor não saber, mas sei que você salvou minha vida hoje. E sei que você é um bom homem. Aquela conversa me fez perceber algo fundamental. Eu não estava envolvido naquilo, apenas pelo dinheiro ou pelo prestígio. Estava envolvido porque me permitia ajudar pessoas, incluindo minha própria família, de formas que não conseguiria de outra forma. Decidi continuar. Nos meses seguintes, assumi mais responsabilidades dentro da organização. Roberto estava planejando expandir para mais 3 cidades e queria que eu coordenasse toda a operação de expansão. Carlos, você se tornou uma das pessoas mais importantes da nossa rede. Tem competência técnica, tem habilidade interpessoal e tem a visão estratégica necessária para coordenar operações complexas. Era um reconhecimento gratificante, mas também uma responsabilidade enorme. Roberto, qual é o objetivo final de tudo isso? Onde vocês querem chegar? Roberto ficou pensativo por alguns segundos. Carlos, nosso objetivo é simples. Queremos criar um sistema judiciário paralelo que funcione de forma mais eficiente do que o sistema oficial. Sistema paralelo? Carlos, imagine se conseguíssemos oferecer serviços judiciários com 95% de taxa de sucesso em prazos médios de 3 meses, com custos previsíveis e resultados garantidos. Isso seria uma revolução. As pessoas parariam de usar o sistema oficial e migrariam para o nosso sistema. E aí, o sistema oficial seria forçado a se modernizar para competir conosco. Ou então, o governo nos contrataria para gerenciar o sistema oficial. Era uma visão ambiciosa e não era impossível de imaginar. Se realmente conseguíssemos oferecer serviços judiciários mais eficientes, eventualmente o próprio Estado poderia reconhecer nosso valor. Roberto, isso não é mais corrupção, é empreendedorismo. Exato, Carlos. Sempre foi empreendedorismo. A diferença é que agora estamos grandes o suficiente para assumir isso publicamente. Nos 2 anos seguintes, nossa expansão foi impressionante. Chegamos a 500 colaboradores trabalhando em 20 cidades. Nosso faturamento anual ultrapassou 200 milhões de reais. Atendíamos mais de 2.000 clientes por ano, com taxa de sucesso de 94% e prazo médio de resolução de 2 meses e meio. E começamos a receber reconhecimento público. Revistas de negócios escreveram artigos sobre nossa metodologia inovadora de consultoria jurídica. Universidades nos convidaram para palestras sobre otimização de processos judiciários. Até alguns políticos começaram a mencionar nosso trabalho como exemplo de iniciativa privada resolvendo problemas do setor público. Obviamente, ninguém mencionava os métodos específicos que usávamos, mas nossos resultados eram indiscutíveis. Foi nessa época que aconteceu algo que nunca esperávamos. Fomos oficialmente contatados pelo Ministério da Justiça. Carlos, Roberto me disse após receber a ligação, queremos que você vá a Brasília representar nossa organização numa reunião com o secretário de Reforma do Judiciário. Uma reunião oficial? Completamente oficial. Eles querem entender como conseguimos resultados tão superiores aos do sistema tradicional. A reunião foi surreal. Eu, que 2 anos antes estava preso por estelionato, sentado numa sala do Ministério da Justiça, explicando metodologias de otimização judiciária para autoridades federais. Senhor Carlos, o secretário me perguntou, qual é o segredo do sucesso de vocês? Senhor secretário, nosso segredo é tratar cada caso como único, usar especialistas adequados para cada situação específica e trabalhar com prazos e resultados definidos desde o início. E como vocês conseguem acessos e informações que
Facilitam a resolução dos casos? Era a pergunta crítica. A resposta errada poderia acabar com tudo. Senhor secretário, nós investimos muito na formação de uma rede ampla de especialistas, ex-funcionários de órgãos públicos que conhecem os procedimentos por dentro, ex-magistrados que entendem como acelerar tramitações, ex-investigadores que sabem onde encontrar evidências. E essa rede é remunerada? Claro, conhecimento especializado tem valor de mercado. O secretário fez algumas anotações. Senhor Carlos, o Ministério está considerando a criação de um programa piloto de parcerias público-privadas na área judiciária. Vocês teriam interesse em participar? Parceria público-privada. Nossa organização trabalhando oficialmente com o governo. Certamente teríamos interesse, senhor secretário. Ótimo. Vamos preparar um edital específico e os convidaremos para participar. Quando saí daquela reunião, percebi que estávamos prestes a dar um passo que tornaria irreversível nossa transformação de organização irregular para empresa oficialmente reconhecida. 6 meses depois, participamos de uma licitação para gerenciar um projeto piloto de otimização de processos judiciários em 3 comarcas do interior de São Paulo. Ganhamos a licitação. Durante 1 ano, coordenamos oficialmente a tramitação de processos judiciais nessas 3 comarcas, usando nossas metodologias e nossa rede de especialistas. Os resultados foram extraordinários. Redução de 80% no tempo médio de tramitação, aumento de 90% na taxa de satisfação dos usuários, economia de 60% nos custos operacionais. Ao final do projeto piloto, fomos convidados para expandir o programa para mais 20 comarcas. Hoje, 3 anos depois de sair da prisão, sou diretor de operações de uma empresa de consultoria judiciária que fatura mais de 500 milhões por ano, emprega mais de 1.000 pessoas e tem contratos oficiais com governos de 6 estados brasileiros. Ainda usamos alguns métodos não convencionais? Sim. Ainda temos contatos que nos fornecem informações privilegiadas? Sim. Ainda aceleramos processos através de canais informais? Sim. Mas também prestamos um serviço reconhecido oficialmente como eficiente pelo próprio governo. Também geramos resultados que beneficiam milhares de pessoas por ano. Também contribuímos para tornar o sistema judiciário brasileiro mais ágil e eficaz. A linha entre legalidade e ilegalidade, entre corrupção e inovação, entre crime e empreendedorismo, é muito mais tênue do que eu imaginava quando estava naquela cela dividindo espaço com Roberto, e talvez essa seja a verdadeira lição que aprendi. Às vezes, para fazer o bem, você precisa aceitar fazer um pouco de mal. Às vezes, para corrigir injustiças do sistema, você precisa trabalhar fora do sistema. Às vezes, para ajudar pessoas dentro da lei, você precisa quebrar algumas regras. Roberto tinha razão desde o início. Não éramos criminosos operando um esquema de corrupção. Éramos empreendedores oferecendo soluções que o sistema oficial não conseguia oferecer. E hoje, quando vejo uma família sendo reunida porque conseguimos acelerar um processo que levaria anos, quando vejo uma empresa sendo salva porque conseguimos resolver uma questão tributária em semanas, quando vejo uma pessoa inocente sendo libertada porque conseguimos encontrar evidências que investigadores oficiais não conseguiram encontrar, sei que o que fazemos é fundamentalmente correto, mesmo que os métodos nem sempre sejam convencionais. Obrigado por me acompanhar até o fim. Ainda há muitas vozes esperando para serem ouvidas e muitas histórias que mostram como nem sempre o sistema oficial consegue entregar a justiça que as pessoas merecem. A vida me ensinou que às vezes precisamos criar nossos próprios caminhos para chegar onde precisamos estar. Mas a história não termina aí. Porque 3 meses atrás, algo aconteceu que me fez questionar novamente tudo o que construímos.
Eu estava no meu escritório em São Paulo. Sim, agora tenho um escritório próprio num edifício comercial de alto padrão, quando recebi uma ligação que não esperava. Carlos, aqui é o delegado federal Marcos Antônio da Polícia Federal. Preciso conversar com você urgentemente. Senti aquele frio na barriga que não sentia há anos. Polícia Federal investigando nossa operação significava problemas sérios. Delegado, em que posso ajudá-lo? Carlos, não é uma investigação contra vocês. É uma solicitação de ajuda. Isso era inesperado. Ajuda com o quê? Estamos investigando uma rede de corrupção que envolve desembargadores de 3 tribunais estaduais. É uma operação complexa que requer conhecimento específico sobre como funcionam os bastidores do sistema judiciário. E vocês acham que podemos ajudar? Carlos, vocês têm a rede de contatos mais ampla e detalhada do sistema judiciário brasileiro. Se alguém sabe como identificar irregularidades e rastrear conexões suspeitas, são vocês. Era irônico. A Polícia Federal estava pedindo ajuda à nossa organização, que tecnicamente ainda operava em áreas cinzentas da legalidade, para investigar corrupção real no sistema judiciário. Delegado, isso seria uma consultoria oficial? Completamente oficial, com contrato, remuneração adequada e sigilo garantido. 2 semanas depois, estávamos trabalhando oficialmente com a Polícia Federal numa operação que resultou na prisão de 12 desembargadores, 23 advogados e na identificação de mais de 200 milhões de reais em recursos desviados. Nossa contribuição foi fundamental. Mapeamos conexões que investigadores tradicionais levariam anos para identificar. Fornecemos análises técnicas de processos suspeitos e ajudamos a decifrar códigos e metodologias que os corruptos usavam para ocultar suas atividades. Carlos, o delegado me disse no final da operação, vocês fizeram um trabalho excepcional. Conseguimos resultados que seriam impossíveis através de métodos convencionais de investigação. Delegado, posso fazer uma pergunta? Claro. O que diferencia o que nós fazemos do que essas pessoas que foram presas faziam? Ele ficou pensativo por alguns segundos. Carlos, a diferença fundamental é o objetivo. Esses desembargadores usavam suas posições para benefício pessoal, prejudicando o sistema e as pessoas que dependem da justiça. Vocês usam seu conhecimento do sistema para torná-lo mais eficiente, beneficiando seus clientes e indiretamente toda a sociedade. Mas ambos os casos envolvem trabalhar fora dos canais oficiais. Sim, mas os resultados são opostos. Corrupção destrói confiança no sistema. O que vocês fazem aumenta a confiança, porque entrega resultados. Era uma distinção importante e me fez perceber que talvez estivéssemos realmente do lado certo da história. Nos meses seguintes a essa operação, nossa reputação cresceu exponencialmente. Começamos a receber convites para participar de comissões oficiais de modernização do judiciário, para dar consultoria sobre eficiência processual, para formar parcerias com universidades no desenvolvimento de novas metodologias jurídicas. E foi quando percebi que Roberto tinha sempre tido razão sobre uma coisa. Não éramos outsiders tentando corromper o sistema. Éramos inovadores tentando evoluir o sistema. Hoje, quando olho para trás, para aquela primeira noite na cela, quando ouvi Roberto fazendo uma ligação misteriosa, percebo que o que presenciei não foi o início de uma atividade criminosa, mas o nascimento de uma revolução silenciosa na forma como a justiça funciona no Brasil. Claro, ainda existem aspectos do nosso trabalho que operam em zonas cinzentas da legalidade. Ainda temos informantes dentro do sistema, ainda aceleramos processos através de contatos pessoais, ainda oferecemos serviços que tecnicamente poderiam ser questionados por auditores rigorosos.
Mas também temos contratos oficiais com dezenas de órgãos públicos. Nossa metodologia é estudada em universidades. Nossos resultados são usados como benchmark para medir eficiência judiciária. E nossa contribuição para tornar a justiça brasileira mais ágil é reconhecida publicamente. A pergunta que me faço hoje não é mais se o que fazemos é certo ou errado. Onde estaríamos se Roberto não tivesse tido a coragem de desafiar um sistema ineficiente e criar alternativas? Quantas pessoas ainda estariam presas injustamente, aguardando julgamentos que nunca chegam? Quantas famílias ainda estariam destruídas financeiramente por processos que se arrastam por décadas? Quantas empresas ainda teriam falido esperando decisões judiciais que poderiam ser tomadas em semanas? Roberto construiu algo que o sistema oficial deveria ter construído há muito tempo, um judiciário que realmente funciona. E eu tive a sorte de fazer parte dessa construção. Na semana passada, Roberto me chamou para uma conversa em seu escritório. Sim, ele também tem um escritório oficial agora, e até uma placa na porta. Roberto Silva, consultoria em otimização judiciária Liteda. Carlos, ele disse, estou pensando em me aposentar. Aposentar? Carlos, tenho 68 anos. Passei os últimos 8 anos construindo isso tudo. Acho que chegou a hora de passar o bastão para a próxima geração. E quem assumiria? Você, Carlos. Você entende a visão, tem as habilidades técnicas, tem a liderança necessária e, mais importante, você viveu a transformação. Sabe o que significa estar do outro lado do sistema e conseguir mudá-lo? Era uma responsabilidade enorme. Assumir a liderança de uma organização que empregava mais de 1.000 pessoas, atendia milhares de clientes por ano e tinha contratos com dezenas de órgãos públicos. Roberto, você acha que estou preparado? Carlos, quando você chegou naquela cela, era apenas mais um condenado por estelionato. Hoje você é uma das pessoas que mais entende sobre funcionamento do sistema judiciário brasileiro. Se isso não é preparação, eu não sei o que é. E se eu cometer erros? Roberto sorriu. Aquele mesmo sorriso enigmático que me intrigava quando éramos companheiros de cela. Carlos, erro faz parte do aprendizado. O importante é nunca perder de vista o objetivo principal, fazer com que a justiça funcione melhor para as pessoas. Hoje, uma semana após assumir oficialmente a direção geral da empresa, estou gravando esta história não apenas como uma confissão pessoal, mas como um testemunho de que às vezes as mudanças mais importantes começam nos lugares mais improváveis. Quem imaginaria que a revolução na eficiência do sistema judiciário brasileiro começaria numa cela de presídio, com um ex-funcionário público condenado por superfaturamento fazendo ligações noturnas clandestinas? Quem imaginaria que métodos inicialmente irregulares se transformariam em metodologias oficialmente reconhecidas pelo próprio governo? Quem imaginaria que ex-presidiários se tornariam consultores respeitados por ministros de tribunais superiores? A vida me ensinou que a linha entre o certo e o errado é muito mais complexa do que parece. E que, às vezes, para fazer o bem, você precisa ter coragem de questionar o que é considerado normal. Roberto não era um criminoso, era um visionário. E nossa organização não era um esquema de corrupção, era um laboratório de inovação. Hoje, quando vejo nossos números, 96% de taxa de sucesso, prazo médio de 60 dias para resolução de casos, índice de satisfação do cliente de 98%, sei que estamos no caminho certo. E quando vejo pessoas como Dona Sandra, que recuperou sua empresa e seus funcionários, como o casal de idosos que teve o filho de volta em casa, como doutora
Amanda, que continuou salvando vidas, sei que nosso trabalho tem um valor que transcende questões técnicas de legalidade. Às vezes, me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse rejeitado a proposta de Roberto naquela primeira conversa na cela. Provavelmente teria cumprido minha pena integral, saído da prisão como mais um ex-presidiário tentando reconstruir a vida, e nunca teria descoberto que era capaz de contribuir para mudanças reais no mundo. Mas aceitei. E essa decisão não apenas mudou minha vida, mudou a vida de milhares de pessoas que se beneficiaram dos serviços que ajudamos a desenvolver. Hoje, quando passo em frente ao complexo penitenciário de São Miguel, o mesmo lugar onde estava preso há 3 anos, sinto uma gratidão profunda por tudo o que aconteceu. Não gratidão por ter sido preso, obviamente, mas gratidão por ter encontrado Roberto naquela cela, por ter tido coragem de aceitar seus convites, por ter descoberto que era possível transformar uma experiência terrível numa oportunidade única. E quando vejo outros ex-presidiários trabalhando na nossa empresa, porque sim, nós priorizamos a contratação de pessoas que conhecem o sistema por dentro, sei que estamos oferecendo algo que vai além de empregos bem remunerados. Estamos oferecendo redenção, a possibilidade de transformar erros do passado em contribuições positivas para o futuro. A possibilidade de usar conhecimento adquirido em circunstâncias difíceis para ajudar outras pessoas em circunstâncias similares. A possibilidade de provar que todo mundo merece uma segunda chance e que, às vezes, essa segunda chance pode ser melhor do que qualquer primeira chance. Ainda tenho o número de celular que Roberto usava naquela cela. Hoje é um número oficial da empresa, com CNPJ registrado e tudo mais. Mas às vezes, quando toca, ainda me lembro daquela primeira noite, quando ouvi aquela conversa misteriosa que mudou completamente o rumo da minha vida. O próximo lote chega na quinta-feira. Vai ser tudo processado como conversamos. Na época, pensei que Roberto estava falando sobre algo sinistro. Hoje sei que ele estava falando sobre um lote de processos judiciais que seriam analisados e direcionados para os especialistas adequados para a resolução rápida e eficiente. Ambas as perspectivas estavam certas de alguma forma, e ambas estavam incompletas. A verdade, como sempre, era mais complexa do que qualquer simplificação permitiria capturar. Roberto construiu algo único, um sistema paralelo de justiça que funciona melhor do que o sistema oficial, usando métodos que às vezes são questionáveis, mas gerando resultados que são indiscutivelmente positivos. E eu tive o privilégio e a responsabilidade de ajudar a construir e agora liderar essa organização. Não sei se sou um herói ou um vilão nessa história. Talvez seja um pouco dos dois. Ou talvez essas categorias sejam irrelevantes quando o que realmente importa são os resultados práticos do que fazemos. O que sei é que durmo todas as noites com a consciência tranquila, sabendo que nosso trabalho torna a vida de muitas pessoas significativamente melhor. E que acordo todas as manhãs, motivado para continuar aperfeiçoando um sistema que, mesmo com suas imperfeições, representa uma evolução real na forma como a justiça pode funcionar. A história que contei para vocês é minha história, mas também é a história de todos os que acreditam que é possível mudar sistemas ineficientes quando temos conhecimento, coragem e determinação para fazê-lo. Roberto me deu uma oportunidade quando eu mais precisava. Agora é minha responsabilidade dar oportunidades similares para outros que também precisam e continuar construindo um futuro onde a justiça seja realmente acessível, eficiente e justa para todos. Mesmo que isso signifique continuar operando nas zonas cinzentas entre o que é tecnicamente legal e o que é genuinamente correto,
Porque às vezes, fazer a coisa certa requer coragem para desafiar o que é considerado normal. E essa coragem, aprendi com Roberto, é o que separa aqueles que apenas reclamam dos problemas daqueles que realmente constroem soluções.